Olá, minha turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de matemática do quinto ano, nós vamos estudar as planificações. E nas planificações, pessoal, nós vamos conhecer a geometria nas sucatas, tá? Então, nós vamos observar esse estudo, tá? Onde nós vamos poder, né, criar certos materiais também a partir das sucatas, né? Com as nossas planificações, tá bom? E também nós vamos conhecer, pessoal, as figuras geométricas planas, tá? Então vamos ficar muito atento a esse estudo de hoje, porque tem figuras parecidas, mas com o nosso conhecimento nós vamos diferenciar muito bem, tá certo? Basta prestar atenção, tá? Na explicação dos conteúdos e na correção das nossas atividades, tudo bem? Eu sou o professor Jacinto Santos, estarei com vocês nesta aula, espero que tenhamos uma boa aula. Então vamos juntos, meus caros alunos. Muito bem, né? Então, aqui, pessoal, nós vamos prosseguir, como nós falamos, as planificações, certo? Acrescentar aqui mais um pouquinho, ficar mais próximo, né? Planificações. Alguns objetos, pessoal, que encontramos no nosso dia a dia lembram sólidos geométricos. Então, observe abaixo alguns desses objetos e a planificação dos sólidos geométricos que eles lembram, tá? Planificação, pessoal, o que é? É a figura aberta, tá? Mostrando todas as faces para que possa fazer o encaixe, beleza? Então, vamos observar aqui os exemplos. Olha o primeiro, tá? Veja este objeto, tá? Ele é conhecido, certo? É uma embalagem que lembra o quê? Um cilindro. Nós aprendemos na aula passada, né? O que é um cilindro. Então, aqui a planificação do cilindro, pessoal, seria assim, né? É desse jeito. É um retângulo, tá? Acompanhado de dois círculos, né? Aqui a base superior e a base inferior. Então, aqui está aberto. Quando fecha, né, vai formar este cilindro, tá? Nesse formato aqui. E aqui a tampinha, né? Em cima e embaixo. Chamamos de base. Então, esta, pessoal, é a planificação, tá? É a planificação de um cilindro, beleza? Para ficar nesse formato, precisa dessas três partes, tá bom? O retângulo e dois círculos, né? Vamos olhar aqui outra imagem, tá? Aqui nós temos uma embalagem que lembra um prisma de base hexagonal. Nós aprendemos o que é hexagonal, né? Hexagonal vem de hexa. Hexa significa o quê? 6, né? 6 vezes. Então, veja que aqui, esta base superior, né, tem o quê? 6 lados. Olha, está aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se esta base superior tem 6 lados, consequentemente, a base inferior também tem 6 lados. Por isso, chamamos de prisma de base hexagonal. Hexa 6, não é isso, pessoal? Então, aqui, a planificação seria essa, tá bom? Aqui, a planificação de um prisma de base hexagonal, ou seja, para formar esta caixinha, né, neste formato, precisa do quê? De 6 retângulos, tá? Que são aqui as faces laterais, 6 retângulos, e nós precisamos aqui de duas bases, né? Bases hexagonais, tá? Ou seja, trabalhada aqui em 6 lados, sendo que esta, né, um destes lados é colado aqui em um dos retângulos, né, para poder fazer o fechamento da caixinha, certo? Tanto em cima quanto embaixo. Então, pessoal, esta aqui, né, a gente não vai mais esquecer, é a planificação de um prisma de base o quê?
hexagonal. Beleza? Vamos conhecer mais uma imagem. Então, mais um objeto, veja. Aqui nós temos uma embalagem que lembra uma pirâmide de base quadrangular. Pirâmide de base quadrangular, certo? Então, vamos ver aqui a planificação. Na planificação, nós temos aqui um quadrado, certo? Formando aqui a base é essa parte que fica aqui embaixo, certo? Ou seja, com 4 lados iguais, vejam, 4 lados iguais. Aí aqui tem as arestas, né? Com 4 triângulos. Esses 4 triângulos vão fazer o fechamento, né? Para formar aqui a pirâmide, beleza? Vocês lembram, né? Aqui são as faces, né? Cada um desses lados aqui são as faces, né? Aqui, estas linhas que fazem a emenda, né? São as arestas, tá? E aqui os cantinhos são os vértices. Estão lembrados da aula passada, né? Então, aqui a planificação de uma pirâmide de base quadrada, né? Porque aqui a base é um quadrado. Beleza, pessoal? Então, assim, nós vamos para as nossas atividades, tá? Vocês já tentaram resolver aí no material e agora você vai aqui acompanhar a correção com o professor. Tudo bem? Então, pegue o material e confira com a gente, tá? Na primeira questão, vou acrescentar aqui mais um pouquinho, diz o seguinte: escreva o nome do sólido geométrico correspondente a cada uma das planificações a seguir. Então, aqui estão as planificações, ou seja, as figuras, os sólidos, né? Eles estão abertos, foi cortado, né? Foram cortados os papéis, né? O molde, né? Aqui para poder formar o sólido, tá, pessoal? Então, aqui é como a gente vai fosse pegar uma cola, né, e fazer aqui a colagem, né, lembrando que cada risquinho desse, cada lista dessa é uma aresta, ou seja, uma dobradura, viu, pessoal? Então, aqui nós temos o quê? Que imagens são essas, né? Essas planificações. Então, essa do item A, nós vamos... Que sólido é esse? Nessa planificação de qual sólido, pessoal? É de um cone, né? De um cone. De um cone. Aqui no C, pessoal, aqui vai vir o B depois, tá? Aqui o C é do quê? É de um cubo, né? Quando emenda estas faces, nós vamos formar aqui um cubo. Está formado só de quadrados, né? Então, quando emenda, tudo forma um cubo. Aqui na letra E, porque aqui na sequência, né, nós vamos colocar os outros itens, o B, o D, tá? Então, aqui da letra E, pessoal, forma o quê? Um cilindro, né? Um cilindro. Nós vimos, inclusive, um exemplo na aula, né? Um cilindro, tá? Então, o cone usa essas duas pecinhas, o cubo usa essas 2, 3, 4, 5, 6 faces, né? Para fechar o cubo. O cilindro, né? Usa aqui este retângulo e 2 círculos, né? As bases, ok? Vamos para os próximos itens. O B, pessoal, aqui está formando o quê? É uma planificação de qual sólido geométrico? O B vai formar uma pirâmide de base triangular, né? Porque aqui a base, quando fecha, fica uma pirâmide de base triangular. Pirâmide de base triangular. Essas palavras separadas, pessoal. Ficou aqui um pouco junto, certo? Mas você faz a separação entre uma palavra e outra, deixa um espaço, né?
Já no D, pessoal, nós temos o que aqui? Uma pirâmide de base pentagonal. Por que pentagonal, professor? 5 lados. Penta é 5, né? Então, vamos escrever aqui. Pirâmide aqui mais longe, né? Pirâmide de base pentagonal. Penta significa o quê, pessoal? 5, né? Pentagonal. Pirâmide de base pentagonal. E na letra F, nós vamos ter o que aqui? Aqui é uma planificação, vai formar qual sólido? Vai formar um paralelepípedo. A palavra grande, paralelepípedo. Não vai caber tudo aqui embaixo. Paralelepípedo, mas é uma palavra só, certo, pessoal? Vamos para a próxima. Questão de número 2. Contorne as planificações de poliedros, né? Poliedros. Poliedro, vocês aprenderam, né, na aula passada, que são aqueles que não rolam, né, pessoal? Então, os que rolam, né, são os chamados corpos redondos. Por exemplo, esse aqui é um corpo redondo, certo? Porque ele rola, né? Esse aqui também é um corpo redondo. Então, quais são os poliedros? Nós vamos aqui contornar. Então, esse aqui é um poliedro. Tá? Esse também é um poliedro. E esse também é um poliedro, tá bom? Os poliedros são os que não rolam, certo? Então, pessoal, agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula de hoje, certo? Assim também se aprende. Assim também se aprende. Vamos acrescentar mais um pouquinho. A geometria nas sucatas. Então, pessoal, a professora de Pedro pediu aos alunos que analisassem embalagens de produtos antes de realizar um projeto com sucatas, tá? Como a família de Pedro separa o lixo para a reciclagem, foi fácil para ele procurar materiais para seu projeto. Você também faz essa separação do lixo? Vai ficar mais fácil na hora dos trabalhos, né? Nessa pesquisa, ele percebeu que muitas embalagens utilizadas lembram sólidos geométricos. Observe. Então, aqui, ó, uma caixa de leite, né? Aí encontrou este outro objeto, tá? Neste formato, como você observa, encontrou este outro objeto, né? Uma latinha aqui, tá? Mais esse outro objeto, né? Uma esponja. E, por último, esta caixinha, né? Neste formato, tá? Aqui, pessoal, os elementos não foram representados em proporção tamanho entre si, né? Que são imagens colocadas aqui, o tamanho não é proporcional, tá? Então, agora responda. Essas embalagens lembram quais sólidos geométricos? Você olhou direitinho as embalagens, né? Quaisquer dúvida você pode voltar também. Então, lembra quais sólidos geométricos? Lembra o paralelepípedo, o prisma de base triangular, o prisma de base hexagonal e também o cilindro, né, pessoal? Aí, aqui na letra B, qual é o número de faces, arestas e vértices do sólido geométrico que a caixa de leite lembra? Caixa de leite. Então, você lembra também o que é face, né? Faces são aqueles lados, né? Os retângulos que formam a caixinha, tá? As arestas são aquelas dobraduras, né? As linhas ali onde emenda, né? Uma face com a outra. E os vértices são os cantinhos, tá?
nas bases, né? Então, são quantas faces, quantas arestas e quantos vértices. Contando direitinho, encontramos isso aqui. 6 faces, né? Faces 6, arestas 12, 12 arestas e vértice 8, certo? Qualquer dúvida, você pega uma caixinha, né, aí na sua casa e você vai contar, igual aqui a caixinha de leite, certo? Conte aí as faces, as arestas e os vértices, tá bom? Então, Pedro desmontou a caixa azul, pessoal, e a caixa azul e amarela, assinale a seguir somente as figuras geométricas planas que podem corresponder às faces dessas embalagens, né? Então, aqui vamos colocar nas planificações, ou melhor, não são as planificações, são as faces, né? Então, nós vamos assinalar somente as figuras geométricas planas que podem corresponder às faces dessa embalagem. Portanto, quais são elas, pessoal? Certo? Esse retângulo, tá? Este outro retângulo também pode ser. Este outro retângulo. Este outro retângulo. Este outro retângulo. E, por último, este outro retângulo, certo? Somente estes retângulos que podem fazer parte da caixinha azul e amarela, né? Então, figuras geométricas planas, tá? Vamos considerar, pessoal, o cubo e sua planificação representados abaixo. Então, veja o cubo. O cubo no formato de um dado, né? Como você observa aqui, as faces, né? Está vazada, dá para verificar, né? A parte está na frente, atrás, dá para ver direitinho, tá? E aí, na planificação, fica assim, né? Como a gente já viu também, com todos esses quadrados. Aqui é o cubo aberto, né, pessoal? Cada uma das faces do cubo é uma figura geométrica plana, chamada o quê? Quadrado. O cubo é formado por quantos quadrados, pessoal? Olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 quadrados formam o cubo, certo? Então, está aqui, ó, um quadradinho, né? 6 desses quadrados iguais, pessoal. Lembre que tem que ser do mesmo tamanho, né? Para poder fechar a caixinha. Veja outras figuras geométricas planas, tá? Vamos observar aqui. Aqui nós temos retângulo, tá? Esse retângulo, aqui nós temos os lados paralelos, são do mesmo tamanho, né? Este lado é do tamanho deste e este lado é do tamanho deste. Vamos ver aqui mais uma figura. Que figura é esta, pessoal? É o triângulo. Tem 3 lados, né? Vamos conhecer mais um. Como é o nome dessa figura? Você já conhece, que é o círculo, não é isso? E aqui mais uma. Que figura é essa, gente? A gente falou há pouco tempo, né? Ele tem 5 lados, então é o pentágono. Pentágono. Por que pentágono? Penta significa o quê, pessoal? 5, né? Se um time ganha 5 vezes, ele é pentacampeão. Se ele ganha 6 vezes, ele é hexacampeão, não é isso? Então, daí nós vamos trazer aqui para o nosso estudo também, né? A figura que tem aqui 5 lados é o pentágono. A figura que tem 6 lados é o hexágono, que, por sinal, está aqui, ó, né? Veja, com 6 lados. Veja. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É o hexágono. Mas não vamos mais esquecer destas figuras, né, pessoal? Figuras planas. Então, observe os objetos a seguir. Então, aqui nós temos um dado, né? Aqui nós temos uma caixinha nesse formato. Olha o formato, né, de cada um, que agora a gente já vai saber o nome. E aqui nós temos este outro objeto, né? Aqui também não estão na proporção do tamanho entre si.
E aí vem a perguntinha, né, pessoal? Quais figuras geométricas planas é possível identificar nas faces dos sólidos geométricos que os objetos acima lembram esses objetos aqui, né? Então, assim, lembra o quê? Lembra quadrados, né? No caso aqui, o cubo, né? Formado só por quadrados. Essa aqui, formado por pentágono, né? Veja aqui que esta face, essa base superior aqui, esta face mesmo, vamos chamar assim também, pentágono, né? Formado de 5 lados. E aqui, retângulos, né? Tanto na base, né? Superior, como na inferior também, como aqui nas faces laterais, né? Formadas de retângulos, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos aqui às nossas atividades. Vocês já tentaram resolver aí no seu material e agora você vai conferir aqui com o professor Jacinto Santos, ok? Então, vamos pegar o material e vamos conferir. Na primeira questão, vou acrescentar aqui mais um pouquinho para deixar mais próxima, né? Diz o seguinte: veja a pirâmide ao lado, suas faces são figuras geométricas planas. Que figuras são essas, pessoal? Claro, a gente já sabe, né? Formado o quê? Essa pirâmide aqui, ó, essas faces são o quê, pessoal? Nós temos aqui figuras com 3 lados e com 4 lados, né? Então, aqui nós temos triângulos e... escrever aqui, né? Triângulos e quadrado, né? Que é o que está na base, quadrado. Aqui eu coloquei no plural triângulos, porque é mais de um, não é? Vou contar aqui quantos triângulos são. E quadrado, botei no singular, porque é só um, né? Está aqui na base desta pirâmide, certo? Vou colocar logo aqui todos, né? Observando o sólido geométrico representado ao lado, responda às questões. Quantas faces retangulares ele tem? Quantos retângulos tem aqui, pessoal? Quantas faces retangulares? Então, temos aqui 3 faces. Por que eu sei que são 3, professor? Porque aqui a base é um triângulo, pessoal. Então, aqui nós temos que ter 3 faces, não é isso? Três faces. Quantas faces triangulares? Ó, 3 faces retangulares, né? Agora, quantas faces triangulares tem esse sólido? Ora, professor, são 2, né? Que é aqui a superior e a inferior. Então, são 2 faces. Veja, pessoal, que independentemente do formato, todas elas nós chamamos de faces, certo? Nesse caso aqui, do, deste sólido, né, nós temos três faces retangulares aqui nas laterais e 2 faces triangulares, que é a superior e a inferior. Na questão 3, alguns sinais de trânsito aparecem em placas que lembram figuras geométricas planas. Qual figura geométrica plana cada placa de trânsito lembra? Então, essa aqui lembra o que, pessoal? Lembra um círculo, né? Um círculo. E esta outra aqui lembra o que, pessoal? Um triângulo, né? Botar o acento aqui no A, de triângulo. Círculo. Muito bem. Vamos para a próxima questão.
Em cada item, contorne as figuras geométricas planas que poderiam ser face dos sólidos geométricos representados. Então, aqui no item A, nós temos este sólido, aí nós vamos contornar, tá, pessoal? As faces. Veja. Esta primeira, pessoal, podemos contornar? Sim, não é que é aqui a base dessa pirâmide. Contornar. Esta segunda, podemos contornar? Não. Esta terceira, sim ou não? Não. E esta aqui, sim. Certo? Sim. Agora para a letra B. Para a letra B. Na letra B, pessoal, esta primeira aqui seria parte desse sólido. Não, né? Aí esse segundo, sim. Então, aqui o segundo, sim, né? Vamos contornar. Esse terceiro também, né? Faz parte deste sólido. E este aqui não, tá? E na letra C, quais são as faces que pertencem a esse sólido? Eu acredito que todos vocês já sabem. Esse primeiro, sim, pessoal? Sim, não é? Sim. Este segundo, não. Este terceiro, sim. Certo? E este quarto, não. Tá? Então, meus caros alunos, esta foi nossa aula de hoje. Espero que tenha acompanhado direitinho. Quaisquer dúvidas, você retorna aqui à videoaula, certo? Dê pausa quando necessário e corrija as atividades, ok? Agora nós vamos aqui para a nossa frase do dia. Vamos lá. Acreditar que você pode já é meio caminho andado. Um abraço do professor Jacinto Santos e até nossa próxima aula. Tchau!